Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um bate-papo semanal. E essa é a segunda vez que eu vou gravar esse vídeo, porque é complicado a gente não subir nas tamancas com algumas posições em relação às argumentações apresentadas, tá? É muito triste ver esse tipo de coisa, é muito triste ver pessoas que não têm capacidade nem qualidade para poder tratar sobre temáticas tão delicadas junto à sociedade. E aí qualquer um que tem uma câmera acaba colocando suas opiniões sem ter, academicamente falando, nem lugar de fala, tá? Então vamos lá. Todo mundo viu o surto dos bebês reborns e eu publiquei um vídeo tratando sobre essa temática de uma maneira absolutamente acadêmica, vendo sobre o aspecto da psicanálise, lembrando que eu tenho 2 especializações em psicanálise, uma também em psicanálise clínica e outra em neuropsicanálise clínica. Então, são 4 especializações em psicanálise, além de especialização em psicologia, psicologia forense, eu tenho neurociência e outras áreas da saúde, onde eu atingi até MBA em gestão hospitalar. Então, eu acredito que eu tenho, sim, lugar de fala dentro dos aspectos do conhecer do eu, do ser humano, para poder trabalhar sobre essa temática. Mas aí você vê todo mundo querendo dar palpite, todo mundo querendo falar e tudo mais, e aí vem uma vidente, tá? Novamente, vidência, ela é fora de religião, tá? Qualquer pessoa pode utilizar-se, desenvolver-se de ferramentas sensoriais. No caso, a vidência ela é uma das habilidades desenvolvidas que pode ser utilizado por meio de leitura de cartas, jogos, né, runas, Ifá, Queen, Peleifá, todos esses meios para você poder, então, sobressair dentro de uma percepção. Existem videntes que conseguem, então, utilizar-se de consultas para poder predeterminar o que vai acontecer junto à vida de um indivíduo. Então a pessoa chega para a vidente e fala, olha, eu quero saber se eu casar com o Zé, o que vai acontecer, pode ter uma vida feliz ou não e tudo mais. E ela vai trabalhar então essas percepções junto a essa reflexão ou uma inflexão do tempo para ver se vale a pena ou não ela casar com o Zé. Vidência tem a ver com religião? Não, não tem. A vidência pode ser desenvolvida dentro de qualquer indivíduo, com uma religião ou sem uma religião. Já tivemos videntes religiosos? Claro que tivemos. Tivemos videntes dentro da igreja, videntes dentro do judaísmo, que foram os ditos profetas bíblicos, que utilizavam-se então exatamente dessa percepção em falar com Deus para poder predeterminar o futuro do seu povo. Nós temos isso em várias religiões. No budismo nós temos a clairvoyance, que é utilizada, mas no hinduísmo você tem a vidência. Existe um livro, ao qual eu tive acesso, que trata exatamente sobre os grandes mestres hindus que utilizavam-se dessas habilidades para poder, então, trabalhar o futuro dos reinos e dos reis daquela época. Perfeito. Sem problema nenhum. Shailini se autodenomina espírita. Por que se autodenomina? Esse tipo de coisa não é bem-vindo no espiritismo. Vamos lá. O espiritismo surgiu por Allan Kardec, o qual predetermina através dos seus livros, o livro dos médiuns, para poder demonstrar como deve atuar um espírita dentro de uma casa espírita por meio dos serviços prestados. Então, numa casa espírita real, de verdade, quando você vai, tem o trabalho de psicografia, tem o trabalho do passe magnético, desobsessão, e lá é desenvolvida essas habilidades, e utilizando-se desta parte de desenvolvimento, o médium espírita vai atuar somente, unicamente, naquela casa. Ele pode usar isso fora? Não pode. É uma regra sine qua non predeterminada por Allan Kardec em seus livros. Então eu não posso ser espírita e utilizar disso para perfazer então riqueza, para perfazer então notoriedade e fama, uma vez que todos os espíritas eles vão atuar dentro das suas casas espíritas
e poder, então, trabalhar em pró à comunidade espírita. Isso é uma regra que está determinada no Livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec. Então, a Shaline se autodenomina espírita, mas ela não é praticante do espiritismo, pois ela então vai se vincular a uma religião para poder ter alicerces, até legais, para poder falar o que ela quiser, mas o espiritismo de verdade contraria ela. Então temos um problema. Ela veio a público e falou que a bebê reborn pode ser possuído por demônios. Veja, Allan Kardec falava sobre demônios? Acredito que Allan Kardec, em seus livros, tratava mais sobre tipos de espíritos obsessores e não demônios. O termo demônio, ele está atrelado às religiões que leia-se sobre o povo hebreu, ou nós estamos falando do cristianismo. Porque demônio não é um termo que trafega, por exemplo, no Alcorão. O Alcorão você vai ter os djinns, os gênios ou a maldade, mas o termo demônio, né, como visto, dévolos, o perseguidor, aquele que te acompanha, te observa, ele é visto no Velho Testamento em poucas passagens. E no Novo Testamento. E novamente, são pouquíssimas passagens que tratam sobre essa temática. Então nós temos já um problema sério. Ela não poderia estar falando de demônios. Demônio é da igreja. Se ela é espírita, ela vai trabalhar só o termo obsessor. Então ela errou. Então nota-se que existe até um problema dentro da sua própria nomenclatura, tá? Daquilo que ela então trata sobre a temática. Pegando o livro Diabo Revelado, de Lawrence Gardner, que muita gente não gosta, mas ele é um dos maiores escritores sobre essa temática, muito mais do que muitos pastores. O diabo, na Bíblia, é um personagem indefinido cujo nome em inglês deriva da palavra anglo-saxã Delphol, relativa a um incômodo. Além dessa definição, outras línguas recorrem a variantes do termo grego diabolos ou acusador. Sobre esse aspecto, o diabo, então, é tradicionalmente associado pelos cristãos. Ainda que sem base bíblica, há um filho de Deus rebelde chamado Satanás, e o vocabulário hebraico, Satan, significa adversário. Considerando essas denominações e as limitadas citações bíblicas, o diabo das Escrituras não parece ser particularmente maligno. Pode ser um incômodo, um acusador, um adversário ou somente um tentador. Somente isso. Se tem dúvida, compra o livro, leia. É um livro muito bom, muito legal e eu recomendo muito a utilização do mesmo para pesquisas, tá? Tem um outro aqui que eu trouxe para vocês, que também vale muito a pena, que é esse daqui, de Philip Almond, O Diabo. Recomendo muito, principalmente a Shaline, esse tipo de literatura, já que ela gosta, porque não perfaz o espiritismo, o diabo não perfaz o espiritismo, tá? Nós temos aqui passagens bem curiosas e que também afetam a Shaline, tá? Então vamos lá, só para vocês entenderem, ao ocupar os espíritos maus por trás da religião e cultura pagã, pela perseguição aos cristãos, Justino estava inaugurando a tradição cristã de demonizar o que ele percebia como seus oponentes, independentemente dos seus méritos ou deméritos. Ao proceder assim, ele também estava advertindo seus leitores cristãos de que eles ainda vivem em um mundo regido pelos representantes de anjos caídos e seus filhos. Um mundo no qual os espíritos maus estão à espreita em toda parte, escondidos atrás de todas as estátuas e dentro do seu templo, sussurrando mentiras aos ouvidos de seus vizinhos pagãos. Eu acho que cai como uma luva sobre, então, o que a Shaline trata, uma vez, então, que está dentro do cristianismo e não do espiritismo. Só que Shaline não é cristã. Eu tenho uma formação em teologia, eu tenho 4 formações em teologia, mais ciências da religião e história do cristianismo. Então, isso aqui foi objeto de estudo dos meus cursos, tá? Mas eu tenho um texto muito legal que encaixa ainda melhor, tá? Como, então, a gente observa quem fala e não a matéria sobre quem está falando, do que está sendo tratado, mas quem está por detrás disso?
Então vamos lá. Página 33. Desses demônios se originou a magia e as artes divinatórias, a astrologia, a arruspicação e o augúrio, associados com as religiões pagãs. E pelo fato de os demônios terem corpos feitos de ar, muito fino, tênues e difíceis de pegar, são capazes de possuir as pessoas. Tudo isso é uma mitologia, tudo isso é uma história, um conto. Eles se infiltram nos corpos das pessoas e secretamente chegam às suas entranhas, destruindo sua saúde, causando doenças, assustando seu juízo com sonhos, desestabilizando sua mente com insanidade, até as pessoas serem forçadas a buscar a ajuda deles para resolver problemas causados por eles. Mas, novamente, quem cria isso, então? A magia e as artes adivinhatórias, associadas às religiões pagãs. Veja, dentro do cristianismo, o espiritismo seria uma religião pagã. Por mais que a gente fale que, mas não existe culto a diversos deuses, mas existe a ideia de ser diferente do cristão. Todas as religiões que são colocadas contra o cristianismo, elas são vistas como práticas do demônio. E isso também tem nessa passagem dos textos, onde ele fala que todos que cultuavam outras religiões que não vistas dentro do cristianismo seriam, então, cultuadores do príncipe das trevas. Então, o Shailini seria visto, então, como um demônio. O demônio que enxerga o demônio. É complicado tudo isso, sem dúvida nenhuma, porque você percebe a fragilidade. Um espírita falando sobre uma criatura que trafega somente no cristianismo. A conhecida vidente Shailini, que se autodenomina vidente oficial das estrelas, causou polêmica nas redes sociais durante a última semana ao fazer um alerta inusitado sobre os bebês. Segundo ela, os bonecos que são hiperrealistas, que imitam bebês humanos com perfeição e têm conquistado cada vez mais adeptos no Brasil e no mundo, não seriam tão inofensivos quanto parecem. Em declaração nas redes sociais, então, fala que bebê reborn seriam habitados por espíritos malignos. Então veja, o surto de histeria coletiva não envolve somente a ideia do boneco, mas agora nós temos uma vidente que predetermina que os bonecos habitariam, então seriam uma coabitação de espíritos malignos. Veja, dentro da psiquiatria, esses bonecos estão sendo utilizados, e eu escrevi sobre isso, referente então para tratamentos para luto e melancolia, que são estados bem complicados de enfrentar sobre pessoas, mães no caso, que perderam seus filhos ou no parto, ou perderam por um acidente, tá? Ou eventualmente aconteceu alguma coisa que levou à morte da criança. Eles são utilizados para recompor a estrutura moral desses indivíduos, fazendo com que eles saiam então de uma melancolia que beira o suicídio para um estado então de recuperação face à criação de um elemento fantasioso. Lacan trata sobre o fantasioso e o real. Freud não vai trabalhar muito bem esses aspectos tanto em detalhes, mas Lacan sim. Lacan entra no fantasioso. Freud trabalhava o mundo onírico. Ele gostava do mundo onírico, tá? Então, essa fantasia desenvolvida e criada, ela tem que ser trabalhada para a recomposição do indivíduo e gerando somente uma neurose. A neurose é muito mais fácil trabalhar do que uma psicose. A psicose realmente dela entrar numa melancolia e nunca mais sair e beirar, então, a morte. Quando o Shailini aparece, e novamente eu acho complicado como a mídia dá palco para esse tipo de coisa e não vai tratar sobre a temática exatamente mais acadêmica dentro desse aspecto, porque tem que ser. Ela só se refere à temática acadêmica e não espiritual. A gente tem que observar que isso gera uma histeria coletiva ainda maior. E isso afeta a área da saúde também, porque a mãe que está no processo de recuperação pega um bebê reborn para poder, então, escapar dessa situação, para os médicos ganharem tempo, para trabalhar os medicamentos, para poder atender essa pessoa, para entender melhor as condições que ela apresenta, ela escuta uma pessoa como essa e passa a acreditar, então, que ela está sendo alvo
também de espíritos malignos incidindo sobre a criança, ao ponto de levar então uma criança para um exorcismo. Leia-se o bebê reborn, já levaram para batizar e o padre se recusou, e agora podem levar até para uma igreja para fazer exorcismos. Então você imagina a doença e o frenesi observado. Tá, tio Spook, você acha que isso é um alarme? Eu acho que isso é um alarme e acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado. Espíritos obsessores, que não são demônios, e ela deveria saber disso, porque ela é espírita, podem se conectar a brinquedos? 0,00001% de chance disso acontecer. Toda vez que eu faço análise da casa das pessoas, e eu falo, olha, no quarto de criança existe um espírito que passa a observar a criança e não os brinquedos. O alvo é a criança. Tá, mas o boneco pode atrair? Não, não pode. Esse boneco é um ser inanimado, ele é um ser que não vai ter o apreço que uma criança teria. Porque uma criança vai brincar, vai correr, vai se divertir, ela vai ter ação, ela vai interagir. É a mesma coisa que você ver uma imagem parada e você ver uma imagem com ação. Então ele vai ver um boneco estacionário, aquele boneco vai ficar o dia inteiro deitado, ou vai não ter vida, porque eles percebem a energia, percebem o prana, percebem realmente a energia atrás do boneco. Então vê que não tem, é a mesma coisa que, sei lá, meu amplificador tem um demônio. Não tem, cara, é um amplificador de guitarra. Ah, mas é que você pode tocar um som pesado e atrair seres. O ser não vai conectar ao amplificador, ele vai se conectar a mim. Uma hora essa consciência vai olhar e vai falar, isso aqui não é nada, isso aqui é um brinquedo, é uma boneca. Porque ele vai perceber que não tem vida. Mas há muito tempo atrás você viu dentro, por exemplo, da Annabelle que existia um ser conectado, sim. Mas por quê? Porque é a boneca mais famosa do mundo. Onde as pessoas projetam a forma pensamento para a Annabelle, a expectativa de que tenha um ser conectado à Annabelle. Então é diferente de eu pegar um Baby Reborn, que tem milhões no mundo, e projetar uma forma pensamento dizendo continuamente que aquele ser tem vida. Onde milhares de pessoas, milhões de pessoas foram no cinema para ver a Annabelle, e milhões de visualizações na internet, onde as pessoas criam a expectativa de que aquela boneca tenha vida. E eu gero a expectativa de milhões de pessoas por meio da forma pensamento à boneca, a emoção que eu quero que a boneca realmente levante, gire a cabeça e mate Lorraine Warren. E é óbvio que eu gerando a forma pensamento, eu gero a isca perfeita para qualquer ser olhar e falar, bom, todo mundo fala que essa boneca é real, deixa eu observar se ela é real. E ela passa, então, a observar a boneca. Mas eu tenho que desenhar tudo isso às pessoas. Então é bem diferente de você ter uma vizinha com o bebê reborn do que a Annabelle, que fez milhões e milhões e milhões de pessoas irem ao cinema para assistir as idiotices de Ed e Lorraine Warren. Tá? Então esse é o ponto. Então o que eu falo para vocês é, comprem livros, ó, tá aqui, ó, O Diabo, tá? O Diabo Revelado, Lawrence Gardner, maravilhoso esse livro, dá pau em muito livro de pastor. Religião dos primeiros cristãos, aqui tem toda a história do Império Romano, como eles agiram sobre as primeiras comunidades cristãs, tem tudo, inclusive tem a ideia da criação de Deus, como surge o princípio de Deus dentro do Velho Testamento, tem tudo aqui, esse livro é espetacular, tá? Origem do Mal, recomendo também. E, obviamente, o Satã herético, o nascimento da demonologia. Demonologia, novamente, não é algo acadêmico. Demonologia é só um nome dado para estudos que referem-se à ideia de vamos estudar o que está por detrás dos ditos nomes daqueles que seriam os demônios. Só isso, tá? Não existe demonologia acadêmica. Você não vai na Getúlio Vargas e fala, olha, eu quero fazer demonologia. Tem aí essa matéria? Não tem, não existe academicamente nenhuma matéria denominada demonologia,
tá? São só compêndios direcionados à busca de estudos do Velho Testamento e para entender essa ideia de como surgem os ditos nomes daqueles que eram os perseguidores contra Cristo e contra o povo de Cristo, tá? Leiam-se os pagãos também, o povo hebreu, para então juntar dentro de uma obra falando, olha, Baalbec é a cidade de Baal, que era um governador da época, ele era um homem, tá? E isso também é tratado aqui no Diabo, onde trata-se sim sobre a temática de que homens eram tratados como demônios, ou seja, toda a nomenclatura observada do dito Satanás tinha sim a sua origem dentro de povos e pessoas, principalmente do paganismo, tá? Que nada mais era do que somente uma religião, tá? Advinda do povo grego, onde eles cultuavam um panteão de deuses. Então aqui tem exatamente a passagem para esta ideia de que Satanás foi batizado, sim, leia-se, ele teve a sua origem por meio então da união de todos os termos que estavam envolto a perseguidor, aquele que te observa, te acompanha, que nada mais era do que os próprios romanos agindo sobre Cristo. Leiam, tá tudo aqui, tá? Então, se a Shaline quiser ler os livros, tá aqui, Shaline. Você pode comprar, você vai ler, tudo aquilo que eu tô falando existe aqui. Lembrando, espiritismo é uma coisa, o diabo é outra. O diabo tem a ver com as religiões mais ligadas, então, ao Velho Testamento, que é do povo hebreu, o Novo Testamento, que é o cristão e as ramificações protestantes e neopentecostais, tá? Fora isso, o diabo não tem designação em outras crenças, tá bom? O diabo, ele não é o mal. O termo diabo, ele tem uma explicação, tá? Aquele que observa, que te atenta. No budismo isso não existe. No hinduísmo isso também não existe. Não existe isso nas antigas religiões taoístas, não existe. Shintoísta não existe. Esse mal, ele é criado simplesmente como uma marca registrada pela própria igreja. Então, espírita é uma coisa, cristão que acredita em diabo é outra, tá bom? É uma pena, eu sinto por isso, tá? Uma matéria novamente ruim, é uma matéria que não deveria ter dado anuência a esse tipo de comentário, uma vez que pode piorar a condição advinda das mulheres que utilizam-se dessa ferramenta como uma válvula para poder enfrentar os seus problemas e as suas situações em vida. Alegar que Baby Reborn pode atrair demônios não tem comprovação nenhuma. Tá bom? Então é isso, agradeço a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casas, análises de casas, e para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores, sem eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.